Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos fechar todo o nosso conteúdo de história antiga e de arte na história antiga, arrematando alguns aspectos importantes aqui com o texto que vocês vão ter aí que fazer a leitura nas páginas 292 a 301, que é o tema 3 do capítulo de vocês. Eu organizei um guia de leitura para que vocês façam a leitura, marcando aquilo que for mais importante e ressaltando os aspectos mais relevantes da arte na história antiga. Para vocês compreenderem bem esse texto, ele vai iniciar com uma ligação de um poema e de uma música do Gilberto Gil e do Caetano Veloso e um texto do Guimarães Rosa de 1962. Que é o texto A Terceira Margem, um texto importantíssimo da literatura brasileira. Vocês vão fazer a leitura aí, tá na introdução do capítulo de vocês, do tema de vocês. E esse texto, ele aparece para ressaltar a importância do rio. O rio, o rio por onde passam, corre a água, o rio vai ter uma importância muito grande no surgimento das civilizações humanas. Lembra que nós conversamos nas aulas anteriores sobre essa formação das sociedades, formação dos aglomerados populacionais que vão originar ali na frente um fenômeno chamado cidades, enfim. O rio, ele tem essa importância porque ele carrega em si um aspecto sagrado e o aspecto de aglomerar pessoas em torno dele, As primeiras civilizações que foram chamadas aí de civilizações hidráulicas são reflexo da importância desses rios. Falando de civilizações hidráulicas, a gente vai lá para a Mesopotâmia. E a Mesopotâmia vai fornecer para nós, além das primeiras civilizações ali que vão produzir a escrita, as primeiras manifestações de arte, como os sumérios, por exemplo, que criaram a primeira forma de escrita que nós conhecemos, as primeiras cidades vão surgir ali. Nós vamos ter um tipo específico de arte, que pode se classificar em dois aspectos, a arte religiosa e a arte política. A arte religiosa, por quê? Porque aqueles povos eram sempre politeístas, eles tinham muitos deuses, então eles precisavam de algum mecanismo que, de certa forma, ensinasse a população sobre as suas divindades, que mantivesse a sua população tendo conhecimento desses deuses. E também uma arte política, sendo que o registro dos feitos militares, dos líderes, dos imperadores, eram todos feitos a partir da arte, seja ela nos murais dos palácios, nas pedras, nos afrescos, nas pinturas nas paredes, enfim. Como forma de exemplificar a arte mesopotâmica, que é essa arte religiosa e política, o texto vai trazer para vocês os zigurates e o exemplo do portal de Ishtar. E eu gostaria que vocês fizessem uma leitura bem atenciosa sobre esses dois exemplos e vocês coletassem as informações que ele coloca aí sobre essa forma arquitetônica que é o zigurate, que tinha função não apenas de ser templo, mas também de ser um celeiro e hospital, um lugar onde se abrigavam os doentes. Essa forma de arquitetura em especial, ela reflete também a forma de pensar das pessoas daquele período, porque para eles os deuses eram a figura central do seu mundo, A visão de mundo deles partia da ideia do politeísmo, então os deuses eram aqueles que supriam as necessidades, os deuses forneciam os alimentos, os deuses eram aqueles que traziam a cura, então por isso o zigurate representar o zigurate ter esses três elementos em si, ter essas três funções, a função de templo, a função de hospital e a função de celeiro. No Egito, a gente vai ter uma arte um pouco diferente, que o texto de vocês chama de arte da eternidade. Por quê? Porque a arte egípcia basicamente se fundamenta no princípio da morte como fator essencial da vida. Os egípcios, como nós sabemos, eram povos que viviam em torno da ideia da morte, eles se preocupavam muito com a vida após a morte e com o que fazer em situações de morte, enfim. E eles vão produzir uma arte funerária muito rica, cheia de simbolismo, um simbolismo rico e complexo. E no texto de vocês, eu quero que vocês tenham bastante atenção nesse simbolismo que o livro vai trazer.
né? Quais as cores que representavam o que na arte funerária egípcia, quais elementos e quais formas eram importantes na hora de criar essa arte e o que esses elementos significavam, né? E sobre os gregos, o livro de vocês vai trazer uma análise cronológica da arte desse povo. O texto de vocês vai abrir com um afresco grego lá do período arcaico, um afresco muito bonito, eu queria que vocês observassem, vissem a legenda. Depois ele vai falar da importância da Ilíada e da Odisseia, que vocês provavelmente já viram também na literatura, que é uma obra muito importante que narra e que serve também como recurso histórico para algumas pesquisas. E o livro vai apresentar as ideias de Platão e Aristóteles sobre a beleza, né? Esses filósofos gregos, eles se preocupavam muito com a importância da arte e com a estética, sendo que o Platão, inclusive, vai dizer que as coisas belas são difíceis e o Aristóteles vai ressaltar a importância da arte para a constituição humana, em especial a música, né, como formação dos indivíduos. Depois, o texto vai continuar falando da arte grega e ele vai diferenciar os principais aspectos da arte grega arcaica, clássica e helenística, sendo que no período arcaico as esculturas e as pinturas e os desenhos vão trazer uma rigidez e austeridade muito marcante. Já no período clássico, nós vamos ter a presença da preocupação com a perfeição, e aí você vai ter a harmonia, a simetria, uma estética um pouco mais suave e buscando o movimento. E já no período helenístico, nós vamos ter o acréscimo da dramaticidade, da importância das emoções na hora de se produzir uma escultura, na hora de se produzir um afresco, enfim. E as colunas gregas também ganham um aspecto muito importante aí no texto de vocês, sendo que cada coluna, como vocês vão ver na leitura, reflete um povo que constituiu esse povo grego, um povo que estava presente na formação do povo grego. E para encerrar, vocês vão fazer a leitura de 2 quadrinhos de conexão, que são muito importantes, que eu coloquei aqui para vocês, o quadro da página 295 e da 299, onde o texto de vocês vai trazer conhecimentos extra, mas que vão conversar com tudo isso que a gente viu da arte na história antiga e desse período todo aí. Bons estudos para vocês e tomara que a gente se veja em breve.